Avante, roladores! Começando hoje mais uma sessão noturna e contínua do RPG de quinta. Nessa noite aqui, vamos começar. Quando você se aproxima, você vê que ele estende um copo com provavelmente um líquido, um chá. Você vê que é um líquido um tanto quanto quente. Ele olha assim pra ti e fala com aquela voz dele aí. Bem, infelizmente não há chás que em nossa terra me encaiar, mas dá pro gasto por enquanto. Você, pelo visto, serve a líder errada. Mas eu pensei que era só boato que os Hagayamas estavam aqui. Ela dá um trago no chá e diz: Casa errada. Você deve estar se referindo à casa Akihama. Nós da casa de. Carrega aqui. Hitsuki. Hitsuki. Nós seguimos a casa correta. E quais foram os boatos que vocês ouviram sobre o clã Hagayama? Quando tu fala isso, você vê que tem outros Tengus próximos. Quando tu fala a questão da casa errada, não ser a casa Hitsuki e sim a. Foi meio passivo-agressivo, né? Eles toleram essas coisas. E calma, e sim a casa Akihito. Um deles chega a sacar, não a sacar completamente, desembainhar o início de uma das espadas, um dos guerreiros Tengus, e você vê que o outro Tengu que está falando com você levanta a mão e fala rapidamente: ela é uma convidada, não ouse. O outro olha com a cara de fúria, mas embainha novamente a espada. Bem, Vendo tudo isso, ela apenas dá um trago no chá e se dá um respiro de deboche. Matheus, faz um teste para mim de sociedade. É um trato para lidar, não necessariamente com a nobreza, mas fazer um diálogo onde A mínima cordialidade é necessária. não questão de cordialidade, mas a formalidade entre os pares é extremamente importante. A etiqueta é mais importante do que o conteúdo em si dessa conversa. Sim, a cordialidade que eu falei, não no sentido de ser amável, mas no sentido de ser mais formal, entendeu? Sim, sim. Sendo a lore da Hagayama Shu a treinamento em Shizuru e a das áreas de preocupação da Shizuru, ancestrais, honra, saúde e esgrima, ele não se enquadra? Se enquadra, pode rolar. 24 ao todo. Vocês continuam conversando, mantendo sempre toda a etiqueta necessária. Você sempre beberica o chá, você não se exalta, sua voz mantém-se no mesmo tom. Você utiliza os pronomes corretos quando está a lidar com ele, quando está a lidar até com, faz menção dos membros tanto da casa a qual você serve, que é a casa Hitsuki, bem como a casa Akihito. Você sempre utiliza os termos corretos quando fala sobre eles. Até que depois de um pouco de conversa mais para sentir a água, por assim dizer, a temperatura da água, ele volta a falar coisas relativamente importantes. Ele olha assim para ti e sejamos francos, você veio aqui buscando o conto do fazedor de Deus, correto? Eu não confirmo nem desconfirmo, só bebo chá. Então você também tem a mesma missão que nós. Por cordialidade, senhorita Shu, eu ofereço em nome não da casa Akihito, mas da casa Toshimori a seguinte proposta.
eu ofereço que nós dois juntemos força. Eu possuo um patrono aqui e acredito que ele também poderia se tornar o seu mecenas e uniríamos força. Eu lutei por anos e anos contra a casa Hagayama. Talvez você aparenta ser um pouco mais jovem, mas talvez os seus pais ou mestres devem ter ouvido o meu nome. E eu estou disposto a selar esse aliado com você. Eu tenho como saber o nome dele? Ah, a Shu tem quanto tempo de vida? Quantos anos? Eita, eu anotei aqui 13. Você já pode ter ouvido alguma história do Nobusuke, mas realmente tê-lo visto em ação, não. Ele é bem mais velho do que você. Para uma ave. Beleza. A idade deles é mais ou menos a mesma que o humano. A de Hobgoblin é reduzida. Enfim. Ela dá um último beberico no chá e diz: Me causa surpresa que um membro de um tão respeitado clã Toshimori. É esse nome? Sim, Toshimori. Toshimori venha com uma proposta como essa de trair os princípios da casa Akihito. Na verdade, seria uma ofensa não só para mim, mas como para você se nós aceitássemos esse tratado. E você sabe disso. Ele olha, você observa no rosto de ave dele um leve sorriso, quase como se fosse uma espécie de teste. Ele olha assim para você. Infelizmente, se nos virmos fora daqui, eu terei que matá-la. Você entende isso, entende? Sim, este é o procedimento e nós fomos criados para segui-lo. Mas saiba de uma coisa. Assim como você me matará se me vir fora daqui, eu também lhe matarei se eu vir fora daqui. Então, esteja preparado. Apesar de mantermos respeito mútuo, na hora de cruzarmos nossas lâminas, não terei piedade. Que assim seja. Não haverá nenhuma mácula à honra. Apenas sangue e dor quando nos encontrarmos. Ele baixa a cabeça. Que o aço Pontinho heróico e o pro sangue Matheus nos aí. guie. Ah, Ele baixa a cabeça, te cumprimentando novamente. eu cumprimento de Entretanto, volta. Shu, você percebe que os outros Tengus que estão aí estão claramente incomodados. Diferente do Nobusuke, que ele mantém-se polido, mantém-se um político, por assim dizer. Os outros não escondem a raiva de ter uma Hagayama em seus domínios. Eu, Posso, antes de sair, posso falar só uma me coisinha viro pra rápida? ele. Pode, Jefferson. Pode falar aí, Matheus. É porque é antes de tu encerrar a conversa. Aí, Isso. eu não acho que você deveria formar uma aliança com eles. De onde eu venho na minha Não, tu não cultura, tá nós só entendendo podemos... nada. Tudo em Hã? tianês. Tu não Tudo entende em nada. tianês? Tudo em Então eu não tianês. falo nada. Eu não falo nada. Eu olho pra ele e digo: Percebo que os seus membros de clã, eles nutrem alguma animosidade contra a minha pessoa. Infelizmente, por nós sermos convidados em anfitrião, não posso entrar em luta direta contra eles, mas ofereço uma proposta, caso você queira aceitar, para acabarmos com essas animosidades. Ele olha como se estivesse ouvindo. Aquele ali que se encontra em pé é um dos meus companheiros de viagem.
alguém que provou seu valor em batalha inúmeras vezes. Ele não esconde a vontade que tem de entrar em um combate 1 a 1 contra pessoas de exímia proeza marcial. Caso você permita, poderíamos fazer um duelo como é amistoso. É amistoso quando. É amistoso. É Um duelo amistoso. amistoso entre um dos seus soldados e, e esse meu conhecido. Para assentarmos os ânimos, por assim dizer. Ele olha pra ti. Eu não sei se é porque você é jovem e Você é em indisciplinado. tianês, é? Todo Tianês, em é? tianês. Porque se eu derrotar o cara, eu vou querer um pedaço dele pra comer. Calma, Eu tô poxa. falando, não, eu tô falando isso sério porque é uma parada cultural minha. Quando eu derroto um inimigo que é forte, pra absorver Beleza. a parada da cultura, eu tenho que comer um pedaço dele, pra tipo, ter a força dele. O movimento antropofágico lá da Semana de Arte Moderna? Não, né? Depois. Esqueci já. É a semana Mas da a última. semana da arte moderna, sim. Quando ele fala isso, eu não sei se é porque você é jovem ou se é porque você está há tempos demais com esses malditos selvagens. Uma luta amistosa é entre iguais. Você acha que eu ou meus homens somos iguais a esses selvagens? Na verdade, eu não indicaria uma luta se eu pensasse que vocês são iguais. Na verdade, eu indiquei essa luta porque eu sei que ele é superior. Ele se levanta um pouco. Saia Caraca! daqui agora, senhorita Hagayayama. A cordialidade para com a senhorita acabou. Ponto heróico, ponto heróico. Ponto Eu dou heróico. também. E antes Eu de dou. sair, eu mostro rapidamente a minha katana de Cicatite e eu peguei de um dos outros tengus. Ele olha Eu acho assim. que alguém vai chorar. Ao menos o nome dela você sabe? De quem? Você fala da katana? Sim. O tengu que a portava antes de morrer não falou o nome. Curupaco. Mas o nome dele, eu me lembro. O nome dele era Nozuro. Você vê que um dos guardas, um dos mais afoitos, meio que ele bota a mão um pouco na testa, como se ele tivesse passando um pouco mal. Era a mãe dele. Eu olho pra isso e digo: bem, não sei se serve de consolo, mas foi uma ótima luta. Você sai. Eu fico esperando pra ver se ele vai dizer o nome da katana ou não. Não, ele não fala. Ele só faz um sinal com a mão, mostrando que você está dispensado. Bora cair na porrada, galinha. vambora. Deixa de ser frangote. Eu vou embora. Saiu que Nante fazendo galinha assim. É. Olha tu, McFly. Franguinho. Ah, o cara, eu quero. Sacanagem. Muito bom, cara. Vocês veem a Shu se levantando e indo até vocês. Algum problema, querida Chu? Não, apenas cordialidades entre clãs inimigos. Ah, gostaria de deixar avisar vocês sobre avisos que, caso nos encontremos fora da cidade, eles serão hostis para o nosso grupo. É assim que o Então, Jalan gosta, se segurem. chegando, fazendo inimigos. Isso é muito bom. Você Mas lembra vamos... lembrou de pedir pra eles se eles teriam interesse em lutar comigo? Bem, eu tentei, mas eles se recusaram. Aparentemente Como eles vocês são mais gostam próximos dos seus parentes galináceos. Aí eu Como vocês adiciono- gostam de disseminar a paz. Muito bom. Jalan gosta de Bem, disseminar a paz
tiver dinheiro no bolso. Como temos dinheiro no bolso, vamos disseminar mais a paz. O que Nandi fala, a paz é um Existe. prêmio para os fortes. Aí fecha o punho. Eu acredito que exista horas que a paz é necessária, mas também existem horas que a guerra é necessária. Bem, nossa guerra é contra o mal que aflige o Bolândia. Bem, É vamos AIDS. continuar então com essa missão. Jefferson, cuidado, velho, por favor. É, galera. Conscientização aí, ó. Usa camisinha, viu? Sempre. Beleza, senhores, o que vocês vão fazer agora? Cara, acho que vamos procurar um sondar, lugar aí que possa ter druidas ou coisa parecida. Será que a gente encontra, Lucas, Vocês ou vão não? escoltar primeiro a. Sim, Vamos, sim. vamos Aqui contar ela tabela. primeiro lá. Isso. Vamos Beleza. contar ela Já, primeiro. já pergunta a ela. Quando vocês vão em direção a Quitrabela, vocês veem que ela tá fazendo algumas compras, diferentemente de vocês. Compraram. Não, a gente foi também. Patrícia de Beverly Hills total Não. aqui. Não, diferente de vocês, que vocês compraram coisas úteis como armas, armaduras, itens mágicos. Ela compra coisas, lembranças do local. Vocês veem ela comprando alguma espécie de artesanato, algumas roupas, algumas joias. E depois de um tempo vocês se encontram. Ela, Quitrabela, olha pra vocês aí. Bem, senhor Bolandi, acredito que o horário se aproxima. Ô, Lucas, tinha Salvem. Pode falar, alguma Jefferson. taverna por perto que eu gostaria de ir até a taverna e perguntar sobre a vila nos arredores daquela selva. Aqui tem uma criatura lacustre que possivelmente atacou. Tem sim, vocês Olha, veem que como há assim? algumas tavernas no local. Você pode ir após ou a escolta, ou deixar seus aliados escoltarem a Quitrabela e ir até a taverna mais próxima. Não, eu vou escoltar, mas eu pego assim no ombro do Jalan e digo assim, Jalan, meu companheiro, meu camarada, meu consagrado, meu parceirinho, Um raio cai na tua cabeça e tu morre. meu meu irmão de outra mãe. Aí eu digo, depois disso aqui, eu preciso reunir algumas informações. Provavelmente existe uma presa que precisa da minha atenção à solta na selva. Vamos lá. Jalan lhe acompanha. Sério? Jalan, Sério? você tem se revelado mais útil do que eu imaginava. Apesar do seu apetite arcano incrível de devorar planetas inteiros. Jalan está. Eu dou um tapa nas costas dele assim. É que com o Jalan você fica um pouco menos mole. É que o JP, sei não, velho. eu dou um ponto heróico pra ele ter Essa é a lembrado desse ligação vídeo aí. dele. Ah, tinha esquecido disso. Eu não ganhei Eu muito já levou por ter pro lado lembrado do da minha mal, ligação, Lucas, mas ali, eu... Não, Levou mas pro quem lado dá. carnavalesco ali, né? Não, né, Lucas? Lucas, eu tô dando um ponto aí pra ele ter lembrado também do vínculo. Apesar de eu ter puxado aqui com o Matheus e não ter ganhado nada, eu vou Mas dar uma são ajuda pra vocês, ele. são vocês que se entregam aí os pontos. Vocês que entregam os pontos. Que frase é essa? Beleza. Eu agradeço muito. Vamos seguir aqui a Rudine Sanan e vamos ver se ela paga pelo menos lanche pra nós, pô. Eu acho que vamos lá com ela lá. Há um combozinho de 3 carnes ali, ó, no Magic Burger King. Tem que chegar do lado dela e falar, rapaz, foi muito difícil essa viagem até aqui. Mas, rapaz, ó, tem uma cebolinha crisp ali, ó, naquela taverna ali no final da... Olha, chega que dá pra sentir o cheiro, ó. Eles botam bacon adicional. Tu gosta de bacon, que tabela? Não, sou Bom, vegetariana. Sim! Não, isso aí foi fuleiragem minha. Isso foi fuleiragem minha. Beleza. Eu vou rolar a iniciativa aqui. Não, calma, pessoal. Bora lá. Vocês vão escoltando e vocês veem que ela vai subindo algumas escadas. Vocês veem que tem uma parte um pouco mais alta, quase como se fosse um anfiteatro, por assim dizer. Mas ele fica um pouco mais alto. Vocês veem que a construção elevada fica acima da maioria das casas. Vocês observam que há poucas pessoas nesse local em si.
Vocês veem que há dois guardas, dois anões, portando lanças longas e escudos. Quando eles veem a Quitrabela em si, vocês veem que eles fazem um meneio com a cabeça. Eles observam que aparentemente vocês, bem como os outros três anões, estão a escoltá-la. Eles deixam vocês entrarem nesse círculo em si, nesse local. Quando vocês entram, vocês percebem que é mais algumas pessoas ali reunidas. O que chama a atenção logo de início de vocês é que vocês observam no centro desse local, como se tivesse a escutar tudo. Vocês observam uma anã, ela possui o cabelo azul, mas no azul bem vívido, quase luminescente, por assim dizer. Ela é parente do Freitas? Não. O Freitas era um gnomo até. Ela. Mas ele tem cabelo azul também, bem vivo. Tinha, mas o dela é mais luminescente. Vocês observam que ela aparenta ser já tem um pouco a certa idade. Ela deve ter já uns 100 e poucos anos. Dado que os anões vivem um pouco mais que a maioria dos sapiens. Você vê que deitado, quase como se fosse um grande gato doméstico, ao lado dela há um pequeno dragonete. Ela possui um vestido bem bonito, azul, com algumas contas amarradas nos seus braços, na sua cintura. E você vê que ela observa com atenção a fala de uma outra anã que também encontra-se em pé. A princípio, vocês observam essa tal senhora Bremric, que a Quitrabela falou. Vocês observam que ela está em pé, ela está ouvindo atentamente. E essa pessoa a qual ela está ouvindo, esse sapien a qual ela está ouvindo, vocês observam, também é um anão. Mais especificamente um anã. E diferentemente da Bremric, que é claramente uma Taralu, dadas as roupas e como ela se porta, o jeito altivo dela, vocês observam que a outra anã, que assim fala, com certeza é do clã Membek, da etnia Membek. Ela possui uma armadura bem trabalhada, muito bonita, uma armadura mais cerimonial, vocês acreditam que realmente simplesmente útil em si, simplesmente para utilidade. Você vê que ela possui os cabelos um pouco na altura mais ou menos do pescoço, está amarrado em alguns dreads o cabelo dela. E vocês observam que o rosto em si dela há alguma semelhança com o rosto da Quitrabela. Vocês observam que ela está conversando não só para a anã em si, a anã mais velha, a Bremric. Ela está conversando aparentemente também para todos os outros membros que estão aí nesse círculo, ouvindo. Vocês veem a outra pessoa, outro sapien que está nesse local. Assim que vocês a veem discussando, melhor falando, vocês escutam a Quitrabela falando baixinho para algum dos anões. Pelo visto, a Nira já começou seu discurso. Acho que chegamos tarde. Vocês comentam algo? Cara, eu vou tocar uma sociedade para ver se eu entendo o que está acontecendo aí. Não precisa jogar JP, sociedade. Você entende, está acontecendo algum tipo de conselho onde algumas pessoas com certa importância estão a discursar, levando sua opinião sobre algum assunto. O que vocês estão escutando na Nira em si, enquanto ela continua o discurso dela, é que ela falando que a paz não deve ser seguida. A paz é a saída para os fracos, para os incompetentes. Se a enseada sangrenta se mantém assim, a maneira correta, a maneira exata de se portar como bons anões é dando a guerra que os malditos piratas da enseada de sangue querem. E ela solicita a ajuda da grande Bremric para que ela consiga convencer aos demais povos a se juntarem à causa anã. Eu respeito o entusiasmo daquela ali
E ela Ela com fala certeza com sabe ser um líder convicção. Ela realmente acredita nisso. Pode falar, Jefferson, desculpa aí. Eu já falei, eu disse que respeito o entusiasmo daquela ali. Ela aparentemente sabe o que é ser um líder forte. Bem, eu acho que essa guerra fica sem sentido. Eu acho que todos podem sofrer a consequência dela. Guerras não Mas- precisam de sentido, Jalan. Elas são fim em si mesmos. São para provar honra, glória e poder. Mas depois do que o ser de um olho só me falou, essa guerra está sendo alimentada por forças ocultas e não por razões nobres ou honra. Nenhuma guerra é nobre, mas é necessária. É só isso que eu estou dizendo. Faz parte do culto nacional, né, natural de nossa natureza. Natural de nossa natureza. Aí ele responde naturalmente. Vocês ouvem esse discurso dela, vocês vão falar alguma coisa, vão tentar intervir ou Eu deixam que ela... cutuco o Bag e digo: se o que nós ouvimos do nosso amigo de um olho só for verdade, aqui será o local de nossa traição, ou pelo menos o início dele. É melhor mantermos um olho aberto para possíveis ataques e nos E virar posicionarmos pelas mãos da Quitrabela essa traição. e, Por que não procurarmos E um olhar- patrono mais confiável e forte? e É um olharmos para possíveis ameaças para o nosso grupo. É um bom ponto, Fu. Ficarei verificando na retaguarda, me afastarei um pouco de vocês e ficarei aí na entrada. Você se afasta Rolando. um pouco. Eu Bora. ficarei. Eu tô lá embaixo, jogado, perto, abraçado com a minha múmia. Ninguém me carregou, não. Saí de lá, não. Carai, Passando mal lá. isso deve Não, pô. feder pra porra. Não, tu Mas aí pode andar. tu não tá só fraco. Tu tá fraco. Consegue andar, velho. Só tá É. Ah, fraco. não, você- tiveram não que me consegui- carregar. Não, mas tu não conseguia andar por causa da marcha, né? Que era muito pesada. Nós tava marchando, nós tava correndo praticamente pra chegar aí. Ah, eu tô lá observando. Eu vou Eu não sou a falar favor da com guerra. Eu vou falar com a Trabela ali. Tentar fazer um convencimento nela ali, dizer se ela quer mesmo a paz, que ela tem que se posicionar firmemente e que essa paz é o caminho certo. Senão todos os povos vão sofrer com uma guerra sem sentido. E toma aqui, ó. Segura essa lança. É uma lança que eu carrego. Pra representar Ih, não deu muito força. certo. Afinal, você está entre guerreiros de sua espécie. Não vai querer chegar apenas munida de palavras. Com as minhas dou- palavras valem muito mais do Nossa. que qualquer lança. Ela se recusa a pegar a lança. Mas a sua cultura Eu vou chegar aparentemente próximo dela. respeita a força. Você está fraquejando. Depois de ouvir disso, eu me escondo. Eu vou chegar Eu vou- perto dela eu- também. Eu vou rerolar, cara. Eu acho. Pode jogar fora o ponto heróico e rerola aí, por favor. Esqueci de dar o ponto heróico pra Jefferson, que deu início da sessão. Ver aqui. Vou rerolar aqui. Não consegui tirar o ponto ali, mas depois. Faz o Putz, seguinte, cara. Jefferson, rouba aí um ponto do Jalan, por favor. Não Você deu. fala Eu vou isso chegar aí. próximo dela. Pode falar, Matheus. De Murphy não Bem. deu certo. Eu não sei muito bem o que você vai falar. E também não conheço muito bem os costumes dos anões. Mas lembre-se do que você teve que passar para chegar até aqui. E lembre-se de falar com convicção quando for falar com eles. Pois as palavras que são convictas têm maior impacto. Vou soltar uma. Enquanto a Shu fala isso, as tatuagens dela, que são em formato de fogo, têm um leve brilho. E vou castar a orientação. Que ela tem mais um na próxima teste dela ou ataque. Provavelmente ela vai fazer um teste de diplomacia, sei lá. Ela puxa uma Senão faca ela e vai tenta atacar a gente com mais esfaquear um. a galera, né? Tá, É, porra. se for Poder- ataque ela tem um ataque de mais um, mas
Pena que o bônus dela é mais 3. Beleza. Você fala isso pra ela, você faz com que um pouco da sua pouca aptidão mágica dê uma certa vantagem pra ela. E você percebe que depois de um bom tempo, a Nira Tebshin para de falar. Quando ela para de falar, todos os olhos se levantam para um elfo. Ele está utilizando trajes típicos do povo de Mizali. Vocês veem o colar que ele possui de maneira que ele utiliza com um certo orgulho e característica e ostentando para todos. O que chega a incomodar um pouco, principalmente o Kurbag. Vocês veem um elfo relativamente belo, com os olhos dele mostrando certa convicção do que ele fala e com colar mostrando a quem ele serve. Vocês veem que o elfo se aproxima, ele se põe de pé enquanto a Nira Tebs se senta e vocês veem que ele começa a falar. O que chama a atenção do Kurbag é que o símbolo que ele utiliza, e quando ele começa a falar fica claro, ele representa a cidade-estado de Mizali. A cidade de Mizali em si, ela é regida por uma criança não morta e divina. E uma das coisas que essa criança fez foi proteger a cidade-estado de Mizali de inúmeras invasões vindas de fora do território de Muang. Inúmeros estrangeiros que tentavam invadir a cidade e tomar aquilo que pertencia ao povo de Mizali. Essa criança Deus ajudou o seu povo a lutar contra. Entretanto, uma das coisas que essa criança Deus percebeu é que algumas das fés que existiam em Muang deixavam o povo de Muang fraco e um tanto quanto covarde. E uma dessas religiões era a fé em Shohar. Você percebe que ele começa a falar e basicamente ele fala: o povo de Mizali se portará aliado de todos aqueles que são filhos e filhas de Muang, como sempre fez. O povo de Mizali, em nome da nossa grande deusa Valkena, se portará contra a enseada de sangue, dado que eles não são filhos de Muang quando for necessário. Em nome de nossa deusa onipotente e onipresente, nossa deusa viva, o povo de Mizali, através de mim, estende aos braços. Se forem paz que vocês quiserem adotar, Mizali enviará forças para garantir que essa paz aconteça. Se for guerra, Mizali também enviará homens armados de lanças e escudos, além dos nossos inúmeras mulheres e homens dotados da bênção da inigualável Valkena. Não escondo aqui que é primordialmente o interesse de Mizali a acabar de vez com a escória da enseada de sangue. Eles continuam em nossas terras, manchando nossa reputação, adorando falsos deuses não locais. Depois de ele falar isso, ele novamente fala, esse elfo também fala com convicção, e os olhos dele são os olhos de uma pessoa completamente iluminada, uma pessoa completamente cega pela fé, uma fé inabalável. Depois de alguns bons minutos de discurso, ele se senta. Vocês falam algo entre si? Lucas, eu tenho uma dúvida. Tipo, eles estão em uma assembleia entre eles aí, não é isso? Exato. A No gente caso- é escolta.
né? Não tem. Sim, É. escolta não, na verdade não tem peso na. Exatamente. Não. Não, mas Na eu decisão. perguntando entre vocês, não pra falar com os outros. Vocês não são iguais aqui. Vocês não têm direito à Assim, fala. tipo, eu não tô perto do pessoal. Você se Como eu afastou tinha um dito. pouco, Isso. mas deu pra você ouvir e ver. Caso você queira se aproximar e falar algo com seus aliados, você pode. Beleza. No caso, eu vou em direção a Shu, que foi quem tomou a frente em decisão de observar o terreno durante a Assembleia. Shu, fique atenta, pois esse pessoal que veneram. Como é o nome do cara? Ó, o cara. Mizuli, é? Como é? Ele é Valcara, da cidade-estado de Mzali e ele De venera Mizali. Valkena. Vou botar o nome. A Esse pessoal de deusa Mizali. criança. E Undead. Pode falar, Adson, desculpe. Bem, esse pessoal de Mizali, eles veneram uma criança morta que se chama Valkena. Lá, eles começaram a abolir todo tipo de religião que adoravam outras fés. E eu tomaria cuidado. Mesmo não tendo voz aqui, será bom conversar com Kitrabella futuramente. E continue de olho no que você falou a respeito do provável ataque, pois esse pessoal com certeza está envolvido. Pera, a última parte eu não entendi, teve um espirro no meio. É o pessoal da Assembleia, tudo bem, acontece. Essa galera não se aguenta. Fique atenta, pois esse pessoal pode estar envolvido justamente naquela parte da traição. Pois como eles decidiram abolir todo tipo de fé, isso pode influenciar em qualquer decisão. Creio que se eu sair daqui e me encontrar com eles do lado de fora, eles irão querer um combate. Já serão 2 tipos de clã caçando nosso grupo. Bom, fique atenta e conversaremos com Kitrabella se possível. Muito bem. Eu reforçarei minha atenção nesse perímetro para evitar Eu não. quaisquer Desculpa. eventualidades. Voltarei para o meu posto. Eu não pude deixar de Como é que notar. rola aqui vigilância? Desculpa, está mutado. Não precisa. Vocês estão atentos. Jefferson ia falar alguma coisa. Pode falar, Jefferson. Eu não pude deixar de notar que é uma assembleia que visa um debate sobre a força da cultura dos anões, em que Kitrabella aparentemente se vê como praticamente uma demagoga. Ela não apresenta nenhum tipo de argumento contundente ou apresentação de força real, porque só a veemência das palavras daquele elfo atentando contra Shoha já teve mais paixão e força no seu dizer do que todo o caráter que Kitrabella demonstrou na jornada até aqui. Eu sinceramente duvido um pouco da capacidade dela de apresentar de fato uma solução, um caminho nessa assembleia. Mas Fala ela é sério. ela é o elo de que a garantia de que será feita uma aliança. Ela não é bem a representante. Vamos esperar e ver o que ela falará, porque afinal de contas ela não tá muito bem. Ela é a moeda de troca. Ela se casará com alguém da aliança de sangue lá para poder garantir a paz. Então é isso que irá acontecer. Eu não sei se ela terá voz aqui, mas ela veio como uma moeda de troca. Vamos agilizar isso, que existem criaturas a serem mortas e situações a serem tratadas. Não vá se esquecer dos Golomas, hein, Jalan? Estamos desperdiçando muito tempo com isso. Não esqueci dos Golomas. Eles me devem dinheiro. Boa. Vocês conversam entre si depois de um tempo. O Andili Scali, o elfo, desculpem, vindo de Mizali, eles se sentam novamente. A anã mais velha, de cabelos azulados, cabelos bem vívidos, de uma cor bem vívida,
fica um tempo conjecturando. Dessa vez, quem se levanta é um Gnoll. Vocês observam que ele se levanta, toma o local, dá alguns passos à frente e se coloca em local de fala. Quem chama a atenção dessa vez é o Bolandi. Bolandi, você reconhece a figura em si. Você observa que ele é aquele que lhe tirou, por assim dizer, dos caminhos da enganação. Desencaminhou o menino. Ele que te ensinou os primeiros passos na ordem druídica. O seu aparentemente mestre Panoramixer, o rio da montanha. Você vê que Eu vou até o cara e roubo o elixir dele. ele se levanta, olha para todos os membros, reconhece estranhamente o Bolandi. Aparente estar um tanto quanto surpreso por seu discípulo, um dos seus piores discípulos, mas um dos mais benquistos, está naquele local, coincidentemente ou não. Ele se coloca a falar. Não é momento para ficarmos discutindo sobre uma guerra ínfima entre anões e piratas ribeirinhos. Novamente nós do enclave vemos novamente alertar. Precisamos da ajuda de todos. Vindo do norte, o exército da Hipomoia não para. Ele vem marchando de maneira inexorável, destruindo e quebrando tudo aquilo que tem ligação com as forças primordiais. Nós do enclave sozinhos não vamos conseguir lidar com ela. Vocês já devem ter percebido, algo aconteceu. Muitos dos druidas e muitos dos bruxos e bruxas que tinham ligação com o plano primal vieram a morrer de ontem para hoje. Algo aconteceu. O plano primal ligado à primavera simplesmente deixou de existir. Eu olho pro Jalan. O cara de cu. Eu olho pro Jalan com a cara de cu assim. Acho que é besteira, hein? Eu só vou ficar olhando pra expressão do Jalan. Qual é a expressão que o Jalan faz? O Jalan bota assim, dá de ombros assim, sabe? Como, olhando pro lado, assim, como quem diz assim, fui eu. Passa o anel e olha pra cima assim, agradecendo. Não bastando o exército da Hipomoia, algo aconteceu. Eu acredito que aquela velha Gnoll deva ter se unido a forças nefastas. O plano da primavera não mais existe. Além dos bruxos, feiticeiros e druidas que estavam ligados a esse plano simplesmente terem morrido de ontem pra cá, alguma coisa está errada. Eu presinto em meus ossos velhos e nos ossos daqueles que me antecederam. Ele coloca a mão num colar claramente feito de ossos que ele possui no pescoço, que alguma coisa está errada. Nós temos que agir. Nós não podemos continuar essa guerra que vai consumir boa parte dos recursos de Muang entre os mais poderosos, dos nossos aliados, a Enseada de Sangue e Clereng. Nós temos que unir força e marchar contra a Hipomoé. Eu, em nome do conclave, estou aqui humildemente pedindo a ajuda de todos vocês. Deixem dessa guerra em vão, essa guerra mundana por quem vai ter mais ou menos peças de ouro. A guerra que importa é contra a Hipomoia e seu exército de profanadores do verde. Você observa que mesmo ele falando com convicção, da mesma maneira que os outros, o discurso dele é completamente ignorado. Não pela Anã Bremric, mas por todos os outros membros, sim. Vocês observaram que quando a Nira levantou, todos os outros que ali estavam prestaram muita atenção naquilo que ela está falando. Quando o elfo
vindo de Misalho, o embaixador Misalho falou, todo mundo parou e prestou atenção naquilo que ele estava falando. Entretanto, quando o Panoramixer, o druida Gnoll, se levantou e começou a falar, Ô, Lucas, vocês observam que ninguém prestou atenção. Nem mesmo a Trabella tá dando a menor importância para aquilo que o druida tá falando. Pode Ô, falar, Lucas. Jefferson. o Panoramixer, ele é inimigo do Bolandi ou ele é É o amigo? mestre. É o meu mestre. Mestre. E por que porra foi que tu avisou um Gnoll quando tu viu? Hã? É um cara, um bicho da espécie do teu mestre. Eu ia perguntar isso também. Ah, Não, tu tem questões contra o teu mestre? Tipo assim, aquele filho Não, da puta, eu vou só fazer com esse bicho aqui. Só reconheço ele, eu não vou desperdiçar. É, Não o vou resto da raça desperdiçar dele é dispensável. É, Os bichos já estavam mortos. Que aqui tem eu abrir eles aqui, guardar as vísceras dele num pote e fazer um casaco pra múmia. já vou deixar Não perder. tem. Eu Já vou- que matei. É, Lucas vai fazer uma parada parecida com o orientador dele do TCC, né? Aí tu tem família. Aí, tu tem família, né? Tu tem família, né, bicho? Tem, oxi, um casaco massa eu vou fazer com isso. Eu encosto aqui Trabella lá e digo: você chegou a ouvir as palavras desse Gnoll? Ó que hipócrita do caralho. Vai, mas, bicho, Você, ô causador do problema. Tu Não, realmente tu quer ter essa moral de chegar e falar pra ela prestar atenção. claro, Presta atenção aí, ela ó, não nesse- sabe, ela não sabe de nada. Calma, Presta calma. atenção aí nesse velho, que ele tá reclamando do problema que eu criei aí, ó. Vai, ó, presta É, atenção. eu chego pra ela assim, ó. Tudo que você viu naquele lugar que nós passamos foi. Tá relacionado, tá relacionado. Está relacionado com o que Panoramixer falou. Você, Vem cá, ela otário. olha pra ti aí. Senhor Bolandi, o Enclave vive alertando coisas desnecessárias há muito tempo. Eles vivem pedindo para nós pararmos de minerar em nossas áreas, vivem pedindo para diminuirmos a pesca e todas essas coisas são infundáveis. Você não deve se ater ao que membros do Enclave falam. Mas você viveu na pele o que o membro do Enclave falou. Ele- Isso você não deve ter esquecido dos companheiros que você perdeu. Tudo Meus aliados Hoje está ligado perece- ao que ele disse. Eu não tenho certeza. Meus aliados morreram por criaturas vis que habitavam as florestas de Moang. Mas já há uma ordem de um plano que está ligado a Moang. Eu já não sei. Bem, Eu você- eu vou até a Anã Guerreira. Eu vou até a Anã Guerreira e vou querer trocar de aliança já. Eu vou até a Anã Guerreira. Cadê? Mostra aí a Anã Guerreira de novo, Lucas, pra eu ver o nome dela. Nira. Nira, alguma coisa. Nira Tebshin. Pronto, eu vou até Nira Tebish, eu atravesso pela lateral do salão. Calma, vou até calma, ela. calma, calma. Dou Agora um não. tapinha assim no ombro dela. Ô, minha senhora, eu queria trocar de lealdade. Queria fazer um novo voto aqui para concordar com a sua visão de governabilidade aqui nesse conclave anão. Se você der R$1 de moral pro velho ali para consertar um problema que o meu amigo criou. Ó, calma. Depois que o Panoramixer ele se senta, ele falou tudo aquilo que ele tinha pra falar. Vocês, Cansou, né? Cansou, que é velho. É velho. Vocês veem Vai do que braço cortado. vocês veem que a próxima a falar é a Kitrabella. Ela se levanta, vai até o centro e ela começa a falar. Eu rolei o teste dela de diplomacia, mesmo com os bônus dela e mesmo com Nossa senhora. o bônus dado pela show, ela rolou um 2 natural. Vocês Deus. observam que ela começa a falar que é importante a paz. Entretanto, ela é bem exitosa, ela não consegue concatenar as frases da maneira correta. Tô no pau. Ela acaba hesitando, divagando várias vezes, se perdendo em histórias sobre a época que ela era criança e o pai dela não deu o colar de pedras preciosas
que ela gostaria de ganhar de aniversário. Fica divagando sobre o como ela era bondosa com as pessoas que trabalhavam em meio ao palácio e como ela sempre foi boa para com todos os outros e por isso ela acha que a paz é importante. Vocês observam que ela claramente acaba divagando demais. Os argumentos que ela utiliza são argumentos superficiais ao extremos. E diferente do Panorama Mixer, que não foi levado em consideração, mesmo apresentando argumentos relativamente válidos, ela em si é tratada simplesmente pelos outros como uma criança mimada. O que ela está falando para os demais ali é apenas uma criança mimada que está tentando chamar a atenção de sua irmã mais velha e talvez de seu pai. Nossa, até eu dou um facepalm aqui. Bora trocar de lealdade aqui. Essa doida tá quebrada já. Eu balanço a cabeça assim, decepcionado. Eu assim, um anão nunca confiável mesmo. Que isso, meu amigo. Que isso? Tá bom, até eu fiquei decepcionado, mas não tive toda a classe como por ela. Não, você não é um anão. Você é um bolante. Você que é um homem. Você não é um anão, você é um bolante. Depois Você não é um anão, é uma bola. Depois de um discurso bem longo e vazio, vocês percebem que a Trabela volta para o seu local. E, enfim, a anã mais velha, ela Brimrick. Comenta pro pessoal a falta que a minha lança fez pra corroborar o discurso de força dela. Pra ter levado. Exatamente, era só a lança que estava faltando. Ela praticamente fez um discurso de Miss Mundial falando que paz é bom porque paz é bom. E. As crianças. Exato. Depois disso, a Anã, a Brimrick, ela levanta o tom de voz. Você vê que o dragonete que estava até o momento em seus pés, ele se eriça um pouco, se levanta. Vocês veem que ele deve ter de envergadura quase uns 2 metros. E ela fala com a voz calma, um pouco rouca pela idade dela, mas com a clareza incrível, quase como se ela fosse dotada pelo dom da fala. Quando ela fala para vocês, ela diz: eu ouvi os argumentos de todos aqui presentes. Eu irei conjecturar. Nós, os Taralus, nos orgulhamos de sermos os melhores emissários, os melhores diplomatas de toda a Muang. Certamente aquilo que nós falamos para os demais povos sempre é levado em consideração. Eu irei conjecturar com os meus e verei qual lado nós, os Taralus, iremos tomar. O lado que escolhermos, o mais urgente, o mais digno de ser seguido, será o que nós iremos gastar todos os nossos esforços para que seja vitorioso. Falando isso, ela faz um afago na cabeça de seu dragonete e volta a falar para vocês: todos dispensados. Nos reuniremos aqui depois de 2 luas. Sintam-se à vontade para ficar aqui. Ela simplesmente se levanta e sai. Quando ela sai, vocês veem que alguns guardas e alguns membros da comitiva dela a seguem. As outras comitivas começam cada um a se agrupar em suas outras. Não tinha apenas os líderes aqui. Também havia a comitiva de guardas, bem como pessoas da corte, por assim dizer. Eles começam cada um a se agrupar, conversar, trocar algumas palavras. Vocês percebem que eles também começam a já sair desse local. Vocês querem fazer alguma coisa? Vocês querem falar com algum dos grupos? Eu acho que nós poderíamos chegar até o Panorama Mixer. Até pra falar sobre o Bolândia. Eu vou na Anã lá que eu falei.
Beleza, mais alguém vá Eu na. quero falar com a Kitrabela. Beleza. Vou falar com a Kitrabela. Ah, Vai dar uma Foi botada nela. sofrível, viu? ó, todas as minhas rolagens são abertas. Foi um 10 natural. Mas os outros não rolaram. Não. É que ela faz parte do Não, grupo. como assim? Sim, os outros já Os tem outros definido. É. O dela é importante e vocês Os outros podem faltaram. corroborar para o lado dela, não necessariamente falando na Assembleia, né? Mas agindo que nem jogadores para tentar convencer os outros que o lado dela é o lado correto. Usar a antiga tática da propina. Não o farei. E é isso, galera. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o gostei, nos seguir no canal do YouTube e também em nossas redes sociais. Lembrando que temos campanhas sonorizadas no nosso Spotify. E é isso aí. Até a próxima, gente. Fui!